Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do Conversas Inclusivas. A você, família típica, senta aí, já te convido a participar do nosso bate-papo. Esse bate-papo é do nosso extremo interesse. Porque o que eu trago para você hoje? Nós vamos falar sobre literatura como um espaço de liberdade e descoberta para jovem autor. Tudo isso aqui no Conversas Inclusivas. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com Vinícius Cortez, na companhia da sua mãe, Rose Cortez. Sejam muito bem-vindas, mãe e filhos, ao Conversas Inclusivas. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Um espaço feito só para nós e sejam muito bem-vindos mesmo. Vinícius, jovem escritor, tão jovem, tão talentoso, assim, só enche a gente de orgulho. Imagina a mãe. Vinícius, então já começa contando pra gente como é que você descobriu cedo na escrita um espaço de liberdade e expressão. Com apenas 7 anos, você já escrevia aí as suas histórias, né? Você lembra qual foi aí a primeira história que você inventou? Olha, eu não vou dizer, não sei dizer qual foi a primeira história, mas o primeiro livro que eu posso dizer era uma história chamada Uma Menina, a Olivia. Aí a gente encadernou bem bonitinho. Que legal. O manuscrito. Aí meu pai transcreveu pra mim. Muito bacana isso. E seu livro, Infanto-Juvenil, ele mistura sarcasmo, existencialismo e Isso. poesia, né? Você mesmo diz que nem eu sei o que eu estou fazendo, não é isso? É. O que você queria transmitir ao escrever esse compilado aí de surtos em páginas? Esse livro, ele busca transmitir muita ironia machadiana e ele busca se conectar da maneira mais intensa possível com o leitor. Então, assim, essa pessoa olha e diz assim, oxi, uma pessoa de 13 anos escreveu isso aí. É justamente esse o objetivo. Que maravilha, gente. E assim, em um passo de cada vez, né? Acompanhamos sim. aí Liam e Ethan, personagens que vivem aí inseguranças e descobertas. Até que ponto esses personagens aí carregam pedaços de você mesmo? Sim, esse livro, ele busca muito sobre sentimentos também, nisso de sentir, sobre o peso, as inseguranças num ambiente escolar. Então, os dois, eles acabam que se ajudam muito nesse critério. E uma forma de expressar, né, aquilo Isso, que muitos não exatamente. verbalizam, que também tem essa condição. Sim. E você que se expressa e que tem altas habilidades também Sim. consegue se expressar. E isso serve para os outros também, né? Sim, porque como ele tem a questão da dificuldade de verbalizar, de interagir. Que é uma característica Isso deles, é uma característica. né? Então ele escreve. Isso é maravilhoso. E ele é muito simpático. A escrita para você é mais um refúgio, uma forma de se organizar os pensamentos ou uma maneira de você se conectar ao mundo? Eu acho que os três me descrevem bem. Os três me descrevem bem. Muito bacana. Isso é libertador, né? Quando Isso. você encontra... Seria o seu hiperfoco, Vinícius? Não sei, seria... Acho Uma que coisa sim. que você se identifica e que você tem habilidade para fazer aquilo ali, que você gosta de fazer. É porque a questão do hiperfoco, ele em si ele não tem aquele hiperfoco fixo, né? Porque ele gosta de muitas coisas e ele tem aquela facilidade para muitas coisas. Isso é muito bom. Tipo a escrita, tipo música também. O hiperfoco, ele pode durar um período muito variado de tempo, né? Muito legal. E você convive, né, com TEA, Sim. TAG, altas habilidades. Para quem não sabe, o TEA é o transtorno do espectro autista, o HSD é altas habilidades e o TAG é o transtorno ansiedade generalizada, né? Isso. Então você tem esses 3 componentes aí agregados a você. E isso não gerou nada de capacitismo porque você é altamente capacitado, né? Já teve, em algumas situações já teve. Já teve dificuldades, né? Mas nada que com o tempo, vindo sendo trabalhado, Sim. a ajuda da família, o apoio Sim. da mãe, do pai.
da rede de apoio, isso é muito importante, né? E vai desenvolvendo, vai se desenrolando, e aí a gente sabe essa caminhada, quem passa, né, Rose? Só quem passa realmente, porque até você chegar num fechamento de diagnóstico, você tem uma série de dificuldades, né? Porque a mãe, ela sabe, conhece o filho desde pequeno, né? Exatamente. Então, eu via algo diferente nele desde muito pequeno, né? Quais foram os primeiros sinais, Rose, que você percebeu no Vinícius, que fez você ligar ali o alerta? Ele leu aos 4 anos, né? Muito rápido. Ele leu, e quando ele começou a ler, ele não silabou. Ele não teve essa fase de... Ele simplesmente leu de uma vez. Isso, ele foi orador na formatura dele do ABC, e geralmente as crianças decoram aquele texto, né? Ele não. Deram para ele, deram um discurso para ele, e ele leu. Todo mundo via que ele estava lendo, e lendo perfeitamente. Nossa, né? que incrível! Ele não lia assim, separando. Ele lia como se ele sempre tivesse lido na vida, já tivesse nascido lendo. Isso é incrível de presenciar, né? Aí ele foi evoluindo, aí ele não apresentava erros de concordância verbal, o vocabulário dele é sempre muito à frente, sempre foi. E o alinhamento de pensamentos dele, muito pequenininho, ele já era desse jeito. Aí, quando ele foi crescendo, aí foram... porque então a gente via só os prós, né? E aí depois a gente começou a ver os contras, porque devido à condição dele, ele avançou uma série, fez uma prova e avançou de série. E aí a gente começou a ver a dificuldade dele de interação, com os demais, aquela reclusão dele. Aí começou a parte mais difícil. Foi essa dificuldade, né? Que é deles, eles não gostam mesmo. Não. O meu, particularmente o meu, não gosta também. Ele não gosta de interagir de forma alguma. Quando ele vê muita gente, ele sai. Ele se esconde, o meu. O meu também, ele não gosta. Ele tem uma questão que ele chama de bateria social. Hoje ele já está bem melhorzinho. Mas antes ele podia estar onde ele tivesse, que quando dava aquela bateria, ele faz. Acabou. Olha, não me entenda mal. Vamos aqui comparar duas situações. Um lugar cheio de pessoas com muito barulho e uma cama. Qual lhe parece mais atrativo? A cama. Então, justamente. Olha que lindo. Gente, é isso que eu acho incrível as crianças com TEA que não verbalizam. Entre os que verbalizam, conseguem falar tudo o que eles não conseguem falar. O meu é não verbal, tem a fala perfeita, mas não se comunica. E o que mudou na sua vida, Rose, na sua forma de enxergar o mundo, né? E a maternidade, depois de entender melhor o que é o TEA, o TAG e também as altas habilidades? Até a gente chegar nesse diagnóstico dele foi bem complicado, foi sofrido, né? Porque até então eu enxergava ele diferente. Quando o nível leve, ele é difícil de ser detectado, né? Ele tem que ser muito observado, requer um tempo, requer muita observação. Porque até então o foco certo era as altas habilidades, né? Porque ele, aos 6 anos ele foi encaminhado, né? Pro CADAS, já com 6 aninhos. E aí ele ainda chegou a frequentar, mas como as turmas que estavam lá eram alunos bem mais velhos, e aí ele acabou que perdeu o interesse. Mas essa questão da altas habilidades a gente já tinha desde o começo, né? Ele também tem a facilidade da música, que ele também toca, e ele canta, e ele escreve, né? Mas quando ele começou com a parte das limitações, foi difícil. A questão da interação, de comunicação, a gente não socializava, né? Porque ele era pequeno e ele não queria ir a determinados locais e eu não podia deixá-lo, né? Hoje ele já está... Vai passando as fases, já né? Tá um pouco... As terapias vão ajudando. Está um pouco melhor. A se inserir nesse mundo que é tão difícil. E né? hoje a gente já entende também. E eles que têm essa sensibilidade enorme de ver tudo além da gente. Acredite, com certeza. E Vinícius, na escola, como é que foi a experiência de você se expressar e conviver com os colegas, né? Você já sentiu aí que a literatura te ajudou a se comunicar melhor com os outros?
Que experiência, meus amigos, porque eu digo que a escola é uma experiência extremamente desafiadora para pessoas com esse tipo de condição. Olha, foi muito desafio para mim, principalmente no sexto ano, acho que sexto. E porque foi uma ambientação diferente para mim, foram pessoas novas e eu ficava, ué, assim, eu acho que tô bem aqui. Não, tá bom. Não estava se sentindo Sim. confortável, né? Mas essa parte da literatura foi como um gancho pra eu conseguir interagir mais. Foi um gancho pra mim. E escrever pode ser solitário, mas você também pode ser libertador. O que você sente quando você termina um texto e lê, acabou o que você acabou de criar? O que você sente? Olha, é incrível a sensação de... É porque pra mim, vem a inspiração, eu só pego qualquer coisa. Pego um celular, pego um papel, escreve atrás de uma prova. Qualquer coisa, aí eu escrevo assim, ó. Agora, olha que legal. É na hora que vem a inspiração? Isso, é na hora. É um artista. Na hora que vem. É um artista É porque se não nato. for na hora, esquece. Exatamente. Tá ali, veio ali naquele momento. Isso. E já tem que passar pro papel, né? Puxa, que Ele bacana. monta aí no quarto dele, ele faz aquelas. Um post-it, né? Faz aquelas colagens na Olha parede, que assim, lá bacana. na mesinha de escrita. Ele faz. Ah, isso é incrível. Você acha libertador quando você consegue se expressar através ali da tua escrita? Sim, eu acho. Assim, esse livro, vou assumir aqui que ele não era pra ser publicado. Era um livro pra mim e pra mim. A gente mandou imprimir 4 exemplares. Então, assim, parte dessa intensidade do que tá escrito justifica-se principalmente porque pra mim só eu ia ler isso, entendeu? Não foi E só isso eu é que... muito importante, Vinícius, você compartilhar pela questão do você se expressar por quem não consegue. É. Para quem vive no seu mundo, na sua condição, entender melhor. Até quanto pais, quanto família, quanto Sim. sociedade. As pessoas precisam entender todos os lados, né? É. E esse livro dele, ele é bem interessante porque, apesar de ter sido escrito por um adolescente de 13 anos, ele é um livro que ele agrada desde os adolescentes até os adultos, né? As pessoas se interessam e quando começam a ler, muitas se identificam, né? Se identificam com os relatos dele, mesmo independente da idade. Gente, como eu amo quando me mandam mensagem assim. É a melhor coisa. Quando você tem uma resposta positiva, Sim. um feedback legal E principalmente sobre por os conta livros. da divergência das idades também. Poxa, muito bacana. E Rose, você sentiu medo aí de que o diagnóstico pudesse atrapalhar os sonhos do Vinícius? Em que momento você percebeu que, na verdade, a escrita só ganhou ainda mais força nele? Olha, no começo eu senti, né, que poderia estar atrapalhando por essa questão de socialização dele, de compreender normas, que eles também têm essa questão, né, de regras e de estar cumprindo as coisas, né. E eu achei que realmente atrapalharia na vida adulta, né, no profissional dele, né, mas ele tem se sobressaído, né, depois que foi fechado mesmo o diagnóstico, a gente focou nas terapias e ele tem se sobressaído. Naquilo que incomoda, né? Naquilo É. que ele pode se sobressair através das terapias, porque as terapias elas ajudam muito, né? Ajuda. A gente pensa que, poxa, eu sou super mãe, eu vou dar É. conta. Não, Não. mas não, você precisa de um suporte, você Precisa. precisa de um norte. E foi isso que aconteceu na minha vida também. Hoje, É. graças a Deus, assim, tá tudo mais ou menos sobre equilíbrio. Bem, tudo bem não tá. A gente tem um mundo lá fora que é muito difícil, principalmente quando se trata do nível suporte 2 e 3, né? É verdade. Mas ele também passa por essa questão. Tem, né? Porque as pessoas olham para ele, você olha para ele, você Nota, as pessoas não acham que ele tem um sim. TEA. É sempre aquela mesma conversa. Nossa, ele não tem cara de autista. Isso. Autista não tem cara, é uma vez condição. perguntaram para ele isso e ele disse qual é a cara do autista, do autismo, né? E aí as pessoas Não sabem não responder. sabem. É porque associam
a questão do autismo a déficits, né? Exato. E não são acostumados a lidar com... Há questões de aparência também, né? Acho que a criança vem com a aparência modificada e nem sempre. E acontece, às vezes, dos casos mais severos, a criança vem até com a aparência modificada. Mas não é todos os casos. A gente sabe que o autismo ele tem vários níveis. Era classificado nível suporte 1, 2 e 3. Hoje já mudou o CID. Mudou o CID, agora tem um CID específico. Exatamente. E aí são vários, e nem todos vêm com as mesmas características, né? Sempre uns vêm mais arraigados do que o outro. Uma criança ela pode ter mais hipersensibilidade auditiva, um pode ser verbal, outro não, e assim sucessivamente. Um pode ali colocar as coisas tudo em ordem, o outro não. E o seu filho, ele gosta de ir nas terapias? Então, ele gostava. Hoje nós estamos parados porque eu comecei uma rotina de trabalho. Eu tive assim que... eu parei para trabalhar. É muito complicado. Eu tive que parar para sempre estar ali levando ele nas terapias. Eu passei um momento muito difícil pelo fato dele ser não verbal. E aí foi muita dificuldade. Até que então... Quando a gente passou a ir nas terapias, eu tive um momento assim muito sobrecarregado como mãe, né? Tinha mais outro pequenininho para dar conta também. Tem a cobrança profissional, né? Você tem que ser super mãe. Exatamente. Até então era só em casa, só para cuidar dele. Era mais a demanda dos atendimentos, escola, cuidado. E ainda tinha a saúdezinha comprometida, mas hoje, graças a Deus, assim, tá tudo sobre equilíbrio. Vai se encaminhando. Tudo vai se encaminhando, as coisas... Isso vai muito da nossa caminhada como mãe. A gente tem que ter força, né? Força de ajudar eles a se compreenderem, a se entenderem. No caso do meu, a se regular, porque até para sair de casa era difícil. Aí esse, como verbaliza o Vinícius, ele... Então, o que ele não verbaliza fora, né? Aí ele chega, vem tudo em mim. Aí ele chega em casa com um bombardeio de sentimentos, um bombardeio de informações. Acho muito engraçado. Eu chego da escola, meu pai vai me buscar esse carro, né? Aí eu chego, fecho a porta e grito. Aí eu grito. Aí ele diz que vai comprar um abafador pra ele também. Ele vem lá, quando ele entra dentro do carro, a primeira coisa que ele faz é gritar. Tipo assim, ele tá faltando tudo que ele... Para dar uma animação aqui, tá muito parado. Descarregar. Mas você tá bem hoje na escola? Você se dá bem com seus colegas? Assim, na medida do possível. Sim, na medida do possível. Eu enfrento alguns problemas também na escola. Sempre tem aquele amigão do peito, fala que tem. Tem, com certeza. O meu filho que não verbalizava, se aproximou dele e ele sentiu que era de coração, porque vocês têm isso muito grande. Sente quando é verdadeiro, sente quando não é. Tem uma percepção assim incrível, eu fico assim, pasme, nossa, como eles percebem além da gente. É incrível, é incrível. O meu filho, eu por ser também uma mãe que percebo muitas coisas, o meu filho, quando eu noto que ele não gostou de alguma coisa, é porque algo ali por trás tinha. Alguém olhou torto, alguém olhou assim, ou tratou de certa forma. Eu já identifico na hora. E uma das características assim, que eu acho assim, até que a gente que se dói pelos filhos, né, que eu vejo assim que apesar das limitações, eles não têm... o Vinícius, pelo menos, ele não se sente incomodado nessa... Isso é muito bom. Ele coisas que a gente percebe, ele... Porque tem muitas crianças atípicas que, ao se perceberem especiais... Eu conheço um caso. Ele não é autista, ele é cadeirante. Mas ele não aceita aquela condição. E ele entrou em... Como é que eu te digo? Ele teve início de ansiedade, de depressão, pelo fato de ele não se aceitar ser daquele jeito. Sendo que ele estava ali num ambiente familiar muito acolhedor, o pai, a mãe, os irmãos, as avós, os tios, sempre trataram com muito carinho, a mãe muito dedicada, levando para as terapias. E teve uma vez que a gente se conversa muito, né? Quando a gente tá ali num grupo de mães, que a gente troca experiências dos nossos filhos. E sempre assim, esse feedback é muito bom, essa troca de experiência. Uma ajuda a outra, uma ouve o relato da outra. Então ela contou pra mim, nossa, ele tá super insatisfeito. Ela veio até chorando pra mim, dizendo que
ele não se aceita assim. Eu digo, você fala que ele é amado, que ele é tudo na sua vida, eu falo o tempo todo, eu digo, então vamos às terapias, porque quando foge do nosso controle, as terapias vêm aí dar um certo equilíbrio para a vida da gente, né? E isso é a coisa mais certa do mundo. Às vezes não só todo o amor do mundo é possível, mas como também a ajuda de um profissional que vem aí a calhar muito bem. Sim, apesar E que eles não Vinícius, gostam. mas assim, é pro bem, né? É. Pra gente ajudar a se inserir nesse mundo que é tão difícil, né? Um mundo que é difícil de compreender a gente. Eu me coloco porque assim, a gente se veste na pele do filho, né, Rose? Sim. Nossa, é como se fosse... Eu vivo na escola dele. Qualquer coisinha, eu tô lá. Aí eu falo pra ele às vezes assim, Vinícius, quando você ficar adulto, você vai me chamar pra ir lá pra resolver Vinícius, as sua mãe é coisas? super protetora. Eu não diria super protetora, mas ela se importa bastante comigo, sim. Isso é bom, meu filho. Isso é muito bom. Eu tento... Quantas mães deveriam ser assim, né? A gente vê que às vezes tem uns casos aí bem relapsos e dá tristeza no coração. Sim. O Vinícius, eu falo pra ele que, assim, eu sou a fã número 1 dele, né? Ai, sou fã claro. número 1, sou... De uns tempos pra cá... O acho meu já que- vive meio sufocado. Pois é. Tem um tempo já que a gente tem se abrido mais um com o outro. Agora não, ela não é mais minha mãe, a gente é best agora. Ai, que tudo! Gostei. Pois é, Gostei. entendeu? E Vinícius, você tem só 13 anos, né? Você já lançou livros. Como é que é ser chamado de escritor tão novo? E isso te dá mais responsabilidades aí, ou mais vontade de ousar mais ainda? Olha, eu diria que os dois, porque ao mesmo tempo que me dá vontade de, meu Deus, eu vou publicar mais livros, as pessoas gostam e é muito bom as pessoas estarem conhecendo meu trabalho, as pessoas gostam do meu trabalho. Só que aí também acaba que eu tenho que escrever mais livros, entendeu? Mas eu cheguei à conclusão que eu não preciso escrever. Eu preciso escrever quando vem a inspiração, se eu quiser, entendeu? É porque ele tava meio que se cobrando, né? Como É. gostaram muito do livro, eu tenho que fazer outro, eu tenho que fazer... Eu falei, não Tudo é no assim, seu não tempo. é assim. Exatamente. Você conseguiu se entender que não é no tempo das pessoas, é no Sim. seu tempo. Você fala assim, deixa chegar a inspiração. Eu tava pensando assim, as séries. A gente espera um montão pra sair outra temporada. Sim, sim, Então, claro, exatamente. Olha como ele pensa mais rápido do que a Pensa. gente. Incrível. pensa, Vinícius, Oi. você transforma aí sentimentos e angústias em artes, né? Com certeza. E o que é mais difícil para você, começar um texto ou terminar? O que você acha mais difícil, o início ou o fim ou não? Eu acho mais difícil. Peraí, deixa eu comparar aqui. Tô pensando. Eu acho a conclusão. A conclusão, nos meus textos de infarto juvenil, elas são importantes. Porque afeta muito o sentido do texto. Não sei como eu posso explicar, mas dependendo de como eu termino, muda o sentido do texto. Entendeu? Então acaba que a conclusão pra mim é a parte mais difícil. Então às vezes eu até altero o finalzinho. Muito bacana. E você acha que a sua geração tem mais espaço para falar sobre saúde mental e as neurodiversidades do que as anteriores? Eu acho que sim. Essa nova geração trouxe mais liberdade pra gente falar sobre o assunto mais abertamente. Porém, ainda com muitos Sim. preconceitos. Exatamente. É muito difícil ainda, né? Mas a Uhum. gente vai vencendo um dia de cada É. vez, né? É uma luta constante É diária. uma luta constante, é o que eu sempre falo também. A Luta gente diária. luta todos os dias. Não é E o fácil. amor vai dando forças pra gente Nossa, continuar. É dá por vontade ele da gente sempre. guardar assim num potinho, carregar pra todo. Exatamente. Teve uma vez que a psicóloga me chamou a atenção. Disse, nossa, tira os meninos de dentro da bolha. Porque eu estava super protegendo demais. Mas é aquela questão, às vezes, principalmente quando a gente tem um casinho um pouquinho mais pesado, que você chega nos locais e é visivelmente os olhares voltados assim com indiferença, e às vezes quando desregulava aquele olhar de como que nunca tinha visto aquilo na vida, e isso dá um certo incômodo pra gente como com mãe, certeza, com né? certeza. Não é fácil, não. Rose, como é que você enxerga o futuro do Vinícius? Quais são os sonhos que você compartilha com ele? Eu vejo um futuro assim muito promissor, como ele tem muita Altas informação, habilidades, ele viu? tem
Eu sempre brinco pra ele que o HD dele tem muita informação. Muita E é informação. muito contraditório, que Muita o informação. meu HD ele é meio... Isso é sinal de muita inteligência acumulada em uma pessoa só. Então eu vejo assim, ele no futuro muito promissor. Ele ainda não conseguiu assim escolher uma profissão, mas assim, eu tenho trabalhado muito junto a ele. Aí ele escolheu uma, só que ele não quer passar pelas etapas, né? Porque ele fala em psiquiatria. Só que Uau. aí Precisamos muito. é verdade, eu falei para ele, Vinícius, a gente, como é carente. Necessitamos. Só que aí tem que passar pelo curso de medicina, Eu entendeu? não quero fazer medicina. Ele quer ser psiquiatra, entendeu? Falei, filho, é uma Mas se tu etapa. quiser, psiquiatra é uma especialização. Sim. Mas tu tem que fazer medicina Pois é. primeiro. Tem que passar. É o curso mais concorrido, 6 anos, meu Deus. E você acha que você não passa? Passa, né? Eu mas, acho que assim, você passa de primeira. Primeiro, Eu acho. Eu acho. eu ia comentar que eu tenho facilidade pra fazer coisas mais difíceis e tenho dificuldade pra fazer coisas mais fáceis. Sim, E é isso. coisas mais Mas fáceis. é Ele isso. demorou mó tempão até Eu hoje já ele- li, ele- pelas coisas que eu já li, é isso. O autismo é isso. É. Por que as pessoas acham, ainda penam muito para conhecer esse nosso mundo? Eu posso chamar de esse nosso mundo, porque eu vivo o meu filho. É. Então, assim, são coisas complexas que vocês têm mais altas habilidades, vocês estão além da gente, é o que eu acho. Que eu digo assim, quando a gente vai ainda plantar o milho, eles já voltam com o cuscuz. Mas assim, Né? coisas bobas, assim, eles se perdem. Tipo, o Vinícius até bem pouco tempo atrás ele não sabia amarrar o cadastro. Até hoje acho que ele não sabe ainda, porque ele amarra uma vez, dá o nó lá e ele fica mete o pé e não desamarra mais aquele cadastro. Eu fico, de vez em A quando... alimentação também tem uma Você tem- seletividade. Você tem seletividade, o que você não gosta? Agora expressa pra gente, porque é muito importante. Eu tenho 2 sobrinhas em investigação, eu tenho 2 meninos que têm seletividade alimentar e eles não gostam de nada gelatinoso porque diz que é gosmento. Eu não como feijão. Ah! Todos não comem feijão. Ele o meu não filho, come. se eu quiser, eu falo, olha, o feijão tem ferro, tem muitos nutrientes, só se for o caldinho e coado na peneira. Você é assim também? Nem assim. Não, nem Não. assim. Nem assim, No não baião. gostam. No No baião. baião, é verdade. No baião ele No baião come. como. Sério? Só no Sim. baião. O meu nem no baião come. Só no baião. O que mais que você não gosta? Isso vai muito de pessoa para pessoa, Vai. mas é A importante a gente minha outra trocar filha não essas come essas informações. coisas assim que ela acha que é gosmento. Aham. Um dia a gente tava fazendo brigadeiro. Eu quero fazer brigadeiro, quero fazer. Aí começou a enrolar. Quando começou a sujar a mão dela, ela Ela tava bem assim, ó. terminou que ela não queria mais fazer brigadeiro. Muito legal. E Vinícius, se você pudesse escolher, né? Você gostaria que as pessoas lessem seus livros para se divertir, ou para identificar, ou para refletir? Ou as 3 coisas? Eu acho que não é um livro pra você ler pra você se divertir, mas sim pra você pensar mais sobre a sua vida no estado que se encontra agora. Para refletir, então. Isso. Muito bem. E você já pensou em escrever outros formatos, como histórias em quadrinhos, roteiros, até poesia visual? Olha, eu sou muito divergente em escrita. Assim, eu não sei desenhar, por isso que eu não tenho, mas se eu soubesse, pelo menos eu fazia. Olha, só pra senhora ter uma noção. Meu primeiro livro é uma distopia, o segundo livro é um romance, o terceiro Uau! Você é eclético, então faz de terceiro é tudo poesia. um pouco. Pois Muito é. bacana. Além disso, eu já fiz também alguns roteiros, mas pra teatro, mais pra mim mesmo, entendeu? Eu fiz roteiros. Então, assim, eu gosto de escrever um pouquinho de tudo, sabe? Muito É. bacana. E música, ele tem uma plataforma, ele tem umas músicas publicadas em plataformas também. Muito Porque bom. ele também tem essa facilidade. Então, Como é escrever. que faz? Você tem Instagram? Tenho. Como é que faz pra te seguir? Como é que faz pra conseguir o seu livro? É só me contatar lá no Instagram. Como é que tá no seu Instagram? Como assim? o- O seu nome. Ah, tá. É @cortez _emperi. Muito Cortez bom. Emperi. Bacana. Então, Cortez Emperi. quem quer adquirir o livro do Vinícius, segue lá no Instagram, volta na nossa entrevista um pouquinho para você ver direitinho aí
o que ele deixou para você seguir lá. Eu também quero te seguir, tá? Tá bom. E segue de volta também. Tá. Vai seguir. Então, eu adorei conversar com vocês. Eu passaria aqui horas e horas e horas a gente trocando informações, trocando experiências, trocando ideias, trocando feedbacks. Porque esse é o nosso mundo. E esse é o nosso espaço aqui para a gente estar trocando ideias, para estar trocando conversas. E olha, eu quero dizer para você que nós aqui do Conversas Inclusivas, da Rádio Defensoria, estamos sempre de portas abertas. Se tiver mais novidades, volta aqui com a gente. Você está super convidado, você e a Rose. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu fico super feliz de ter conhecido você, ter conhecido esse jovem já tão talentoso, né? Cheio de habilidades. Todos eles são lindos, não né? É? Vem arraigado na beleza. É verdade. E inteligentes. Muito. Olha, muito obrigada. Foi um prazer conhecer vocês. Assim, tô sentindo tão à vontade que não queria nem acabar o nosso programa. Né? Mas, enfim, temos que dizer tchau. É verdade. A gente que agradece esse espaço que foi aberto, né? Pra gente estar expondo mais, assim, como mães atípicas, né? Exato. Um pouco mais do que a gente vive no nosso dia a dia, exatamente, né? Merecidamente feito para nós, com exatamente. Todo amor e carinho. Então, muito obrigada a Rose, muito obrigada Vinícius Cortez, nosso jovem talentoso, sucesso sempre na sua vida. E, por favor, pense e repense aí no psiquiatra, porque aqui em Roraima nós estamos completamente necessitados. É verdade. Exatamente, você falou tudo E ele agora. se identifica bastante, porém... Tem a medicina no meio. Pois é, eu amo o comportamento humano. Agora, a parte da medicina, pode tirar. Mas ele tem que fazer isso. Tem que fazer. Pois é. Enfim, vai surgindo aí novas ideias e aí você vai se encontrar mais ainda. Cada dia, até nós todo dia a gente se encontra, né? Se encontra, se reencontra e muda de ideia e faz e refaz e é assim a nossa vida. É verdade. Sucesso sempre, tá, Vinícius? Foi bom te conhecer, foi um prazer imenso conhecer você também, tá, Rose? Muito obrigada. Então nós falamos, gente, nós conversamos aqui com o nosso simpático Vinícius Cortez, autor e escritor tão jovem, tão talentoso, e a sua mãe também, Rose, essa mãe maravilhosa que está aqui do lado o tempo todo. Falamos sobre a literatura como um espaço de liberdade e descoberta para um jovem autor. Aqui no Conversas Inclusivas. E a gente vai ficando por aqui. Eu sou a Adriana Carla e até a próxima, viu? Compartilhe essa informação. Você também nos encontra no YouTube, Deezer e Spotify. Tchau, tchau.